Boa noite a todos, graça e paz. Que alegria estarmos juntos mais uma vez numa sexta-feira e nesta oportunidade estarmos aqui com o programa A Bíblia Responde. Que alegria estarmos aqui. Hoje estamos com dois desfalques de pastores. O pastor Cristiano Franco, da 5ª Igreja Presbiteriana, para ele o nosso abraço. Deve estar já aí na nossa audiência também, sua família, Fernanda, minha irmã, meu cunhadão é o Cristiano, não é verdade? E também o pastor Regis, que está com uma programação na igreja dele, serenata para a galera aí da melhor idade, né? Daqui a pouquinho Paulo Henrique está chegando lá também, vai ganhar serenata também. Vamos começar, meus irmãos, Salmo 133, nós vamos falar sobre a questão do racismo e o cristianismo. O que nós devemos pensar como cristãos a respeito dessa temática, como trabalhar e o que podemos fazer para melhorar também. E eu quero começar então falando da união. O Salmo 133 diz assim, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É palavra de Deus para mim, é palavra de Deus para você, é palavra de Deus para todos nós. É muito bom. Deus se alegra e não somente se alegra, mas também como Ele abençoa. Pois a Bíblia diz que Ele derrama o óleo precioso, Ele é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e unta a barba dele, fazendo aqueles fios de barba ficarem juntos, cada vez mais coesos. A unção de Deus, ela vem sobre a sua vida para isso, meus irmãos. É como o orvalho do Hermon, que faz a prosperidade sobre a agricultura. Não é aquela chuva que derruba, que destrói, mas traz a frutificação. E é também o lugar que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Não se esqueça disso. É na unidade que Deus abençoa. Vamos começar com essa palavra, esta nossa live, esse nosso debate cristão, esse nosso encontro, onde você pergunta e a Bíblia, a palavra de Deus, irá nos responder. Que Deus nos abençoe. Com vocês, pastor Renato Corumbá. Deixa eu apresentar aqui, né, já que estou com a palavra aqui no início. Pastor Renato Corumbá, pastor da Igreja Bíblica do Brasil. Fica ali na parte central da nossa cidade, Juiz de Fora. Deus abençoe aquela comunidade de fé em nome de Jesus. Lá do lado de lá, eu na minha esquerda, reverendo Marcos César. Marcos César é pastor auxiliar da 3ª Igreja Presbiteriana, a igreja que nós estamos aqui, que está nos recebendo na noite desse dia, é a 3ª Presbiteriana, fica aqui, bairro Grajaú e também, qual que é o bairro aqui embaixo mesmo? Esqueci o nome. Vitorino Braga. Eu acho que ela está mais no Vitorino Braga do que tudo, mas bênção demais. E também Paulo Henrique Alves, isso mesmo, né? Ele é pastor da 6ª Presbiteriana no bairro Vilozanã. Então, nós estamos aqui e eu, pastor Daniel, da 7ª Presbiteriana no bairro Monte Castelo. Fique conosco, participe também. Se você quiser já fazer sua pergunta, pode fazer sobre essa temática. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com o pastor Renato Corumbá. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui, vem inundar, encher
coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Amém. Mais uma? Vamos lá. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e
e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Graças a Deus. Amém. Graça do Senhor nos basta e de fato a presença dele deve ser um prazer para nós. Hoje nós estamos dando sequência aí nosso segundo encontro com esse tema ou desse programa, a Bíblia você pergunta e a Bíblia responde. Nossa intenção aqui é continuar um bate-papo que acontece aí na sua casa muitas vezes. Então a gente tenta expandir e tornar algo abrangente, coletivo, algo que acontece nas nossas rodas de conversa, nos nossos bate-papos, nas nossas igrejas, na sala da nossa casa. E hoje o tema é racismo. Hoje, como a gente falou na sexta passada, nós não temos a intenção de exaurir o assunto, o tema, mas vai ser mais um bate-papo pontuando algumas questões específicas e importantíssimas para que você continue pensando, nós continuemos pensando e como igreja entendamos como a Bíblia lida com isso, como a Bíblia responde a algumas questões que nós temos. E para a gente pontuar nossa discussão, nossa conversa aqui, a gente precisa lembrar que a Bíblia, ou a cosmovisão bíblica, atribui aos seres humanos assim uma grande glória e também uma grande corrupção. A gente falou sobre essa cosmovisão bíblica, né? O homem criado, a queda, depois a redenção em Cristo Jesus e aguardamos ansiosamente a glorificação. Dentro desse processo de criação, queda, redenção e consumação, acontece muita coisa, tem acontecido muita coisa. E a igreja não está imune, o povo de Deus não está imune aos problemas e desafios de fora da igreja. Um dos desafios que temos, e não é um desafio recente dos nossos dias, dos nossos tempos, é a questão do racismo. Queridos, a nossa conversa é sobre isso nessa noite. Algumas primeiras palavras, antes da gente pontuar, a gente não vai entrar ainda nas questões teológicas, mas algum ponto específico que vocês queriam só pontuar, fazendo aí uma primeira menção sobre esse tema, a importância desse tema, se é relevante, se não é, a gente conversar isso nas nossas igrejas. Começar pelo nosso pastor Paulo e a gente vem seguindo por aqui. É importante esse tema, pastor? Com certeza. Boa noite a todos nos acompanham ao vivo. Boa noite, reverendo Marcos César, reverendo Renato, reverendo Daniel. A você que está participando dessa live, nossa expectativa nessa noite é que nós possamos conversar um pouco sobre esse que de fato é um assunto muito pertinente, muito importante, sobretudo nos nossos dias, quando esse debate tem sido tão levantado e nossa intenção é pensar junto com você a respeito dessa temática, a partir da perspectiva das Sagradas Escrituras, e tenho certeza que nós iremos conversar um pouco aqui sobre a grande importância de nós percebermos se de fato há diferença entre as pessoas, se há distinção entre as pessoas, por que esse assunto tem sido tão levantado e por que essa temática tem sido tão debatida
nos nossos dias, e na verdade não vem dos nossos dias, é algo muito anterior aos nossos dias, um debate muito antigo. Então minha expectativa é que nós possamos aí traçar aqui um bate-papo bem interessante acerca dessa temática, de maneira que nós possamos perceber como que as Escrituras colocam o ser humano. Existe diferença? Existe distinção? Somos separados? Existe superioridade entre nós? Por que isso acontece? Vamos conversar. Então, um assunto extremamente pertinente, relevante para a nossa sociedade. E, de fato, a nossa conversa aqui, ela vai permear alguns assuntos que estão, de fato, acontecendo, estão borbulhando no mundo inteiro. E, inclusive, nós temos visto recentemente, após um episódio muito triste e lamentável que aconteceu nos Estados Unidos da América, nós estamos vendo uma série de protestos e também uma série de críticas a governos e a situações, e nós precisamos entender aonde o cristão entra nessa situação, como servos de nosso Senhor Jesus, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos portar. São questões de fato que vão mexer com a gente, e eu creio que você vai ser bastante edificado pela palavra de Deus. Nosso intuito aqui é pensar biblicamente falando. A nossa cosmovisão, como o reverendo Marcos já disse aqui, a nossa cosmovisão é a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? E nós sabemos que é um assunto antigo, não tem a ver somente com cor de pele, é um assunto que mexe em diferentes situações. Na antiguidade, desde o judeu antigo, ele era muito racista, não é verdade? E por que foi assim? Por que se tornou dessa maneira? Então, vamos pensar, vamos estudar, vamos meditar e vamos crescer, se Deus quiser. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com os pastores e poder, junto com eles, somar e trazer princípios, respostas bíblicas sobre esse tema muito delicado que é o racismo. Infelizmente, muitas pessoas são vítimas desse problema. E infelizmente também muitos cristãos não sabem lidar com esse problema. E não sabem trazer também uma resposta bíblica para esse tema tão importante, tão delicado e tão crítico na nossa sociedade de hoje. Então, nosso objetivo aqui é trazer uma resposta bíblica para você que está nos assistindo, para que os cristãos tenham realmente uma base bíblica sobre esse tema, sobre esse assunto, e para que nós possamos também ajudar as pessoas que estão sendo vítimas desse problema, tá bom? De maneira prática, racismo é um sentimento, crença ou prática explícita ou implícita que valoriza uma raça sobre outras raças ou desvaloriza uma raça sobre outras. Racista é, entre aspas aqui, a qualidade de qualquer sentimento, pensamento, ato, fala, objeto, ideia, expectativa, norma, regra, política, lei, procedimento ou qualquer outra coisa que incorpore ou expresse racismo. Racismo, queridos irmãos, é pecado? O que a Bíblia diz? A pergunta é: racismo é pecado? O que a Bíblia nos responde sobre isso? Pode começar por aqui agora? Pode ser? Vou no meio aqui. Então. Pode ir, Dan. Beleza, gente. Então, racismo é pecado? Sim, com toda certeza. Não tem sombra de dúvida. É pecado, está errado. E se nós formos analisarmos, biblicamente falando, eu vou começar com a Bíblia de trás para frente. O que a Bíblia diz no seu último livro, que foi também um dos últimos a serem escritos antes do fechamento do cânon, que é o livro de Apocalipse, o livro da revelação, que João recebe da parte de Deus, e Deus fala com ele assim: você vai receber essas revelações e você vai escrever, colocar no livro. E aqui está registrado para nós. E essas revelações têm a ver também com relação ao final dos tempos, aquilo que está para acontecer.
E uma das questões que estão para acontecer, está escrito no capítulo 5 e também no capítulo 7, é que no céu, nesse novo céu e nova terra, nessa nova Jerusalém, haverá representantes de todas as tribos, povos, línguas e etnias. Nesse céu que nós vamos morar, onde nós vamos morar juntos e não vai haver pecado, não vai haver racismo, não vai haver mais divisões, não haverá mais mortes, doenças, problemas, diferenças sociais, não. Ou seja, nesse céu vai ter representante de todas as nacionalidades e nós vamos estar juntos. Ou seja, basicamente falando, o que o cristianismo vai nos trazer é essa mensagem de união, de nada de segregação. É interessante que no Evangelho de Mateus, o nosso Senhor Jesus nos ensina que o fim virá a partir do momento que este Evangelho, essa palavra, for pregada a todos os povos, tribos, povos e línguas, ou seja, justamente para que haja representante de todos esses povos. Esse Evangelho, que é a maneira como Deus soberanamente escolheu para que a pessoa seja salva, esse Evangelho vai chegar a todas as nações. Então, e deve ser dessa maneira. Então, eu tenho que olhar para as nações, eu tenho que olhar para as tribos. Não, quando a Bíblia fala nações, tribos, povos e línguas, ela está dizendo o seguinte: qualquer tribo pequena que for, mesmo que não tenha uma pátria, não tenha uma moeda, ela é também alvo da nossa obra missionária. Nós devemos alcançar essa tribo com a mensagem do Evangelho e no céu vai ter representante dela. Então, basicamente, partindo por esse pressuposto, Marcos, eu gostaria de dizer dessa maneira. Sim. Pastor Renato. Então, pastor Marcos, eu entendo que o racismo é pecado porque a Bíblia deixa claro para nós que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não obedecemos esse mandamento, nós já estamos transgredindo o mandamento do Senhor. E a Bíblia, ela não diz que eu tenho que amar o próximo da cor X, ela diz que eu tenho que amar o próximo. Logo então, quando eu deixo de amar alguém, um próximo meu, por causa da sua cor, por causa da sua raça, ou por causa do seu status social, ou seja lá que for, eu já estou pecando, eu já estou transgredindo o mandamento de Deus. E segundo motivo, é porque o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é? Nós somos uma obra-prima de Deus, uma obra maravilhosa que Deus fez. E nós fomos criados de uma forma especial, diferente de todas as criaturas de Deus. E esta obra, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser amada, ela tem que ser abençoada. Por isso, quando alguém despreza uma outra pessoa por causa da sua raça, por causa da sua cor, ou qualquer outro motivo, ela está pecando contra Deus. Pastor Paulo, por que a Bíblia, o que a Bíblia diz, racismo é pecado? Por quê? Nós já temos ouvido aqui que sim. Mais um argumento aí para nos ajudar. Além do homem ter sido criado à imagem e semelhança, além dessa nossa esperança escatológica, né? Nos céus nós teremos gente de todas as línguas, povos, tribos e raças. Mas além disso, tem mais algum motivo que nos mostre que racismo é pecado? Bom, eu tenho que concordar com certeza com os pastores aqui acerca desse assunto, né? Racismo é pecado. É importante que nós entendamos o termo, né? Fazendo aí uma definição do conceito de pecado, o que é pecado? Pecar é errar o alvo. Uma definição geral acerca desse assunto, pecar é errar o alvo. E quando nós estamos falando do racismo como uma forma de pecado, nós estamos dizendo que quem comete o racismo erra o alvo. E qual é o alvo? O alvo é perceber a igualdade entre todas as pessoas. A igualdade entre todas as pessoas a partir do criacionismo. Deus nos criou a todos igual. Gênesis capítulo 2, no versículo 26, façamos o homem à nossa semelhança, conforme a nossa imagem. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus não fez brancos ou pretos, negros ou brancos,
mas fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Fez-nos para que nós pudéssemos viver em sociedade, respeitar uns aos outros e convivermos dentro da perspectiva que Ele mesmo estabeleceu a partir das Sagradas Escrituras. Então, todas as vezes que erramos o alvo, seja em qualquer assunto, nós cometemos pecado. O apóstolo Tiago escrevendo, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, escrevendo acerca da distinção e da acepção de pessoas, ele deixa muito claro essa ideia de que quem comete acepção de pessoas comete pecado. Tiago capítulo 2, nos versos 8 e 9, Tiago se expressa assim: se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, ou seja, a lei que rege, que governa todo o princípio das Escrituras, e não apenas um ponto específico, mas toda a Escritura, se vós observais a lei régia, e é esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. E no versículo 9 ele diz: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Falar de amor ao próximo às vezes parece algo muito bonito, muito filosófico. Todo mundo diz que ama, mas quando se entra em questões mais profundas, e essas questões profundas dentro do contexto que nós estamos falando acerca do racismo, aqui Tiago diz: quando você faz distinção entre pessoas, você comete pecado e é arguido pela lei, ou seja, condenado pela lei como transgressor. Portanto, racismo é pecado. Sim, e uma coisa interessante para a gente pontuar quanto a tudo isso que os irmãos falaram, é uma coisa específica que nós já falamos aqui, foi colocado, é a questão da unidade da raça. Em Atos, capítulo 17, versículo 26 em diante, a gente lembra que Paulo está falando, está discursando diante de um auditório essencialmente grego. E ali ele faz uma pregação falando do Deus desconhecido. E neste versículo, Atos capítulo 17, versículo 26 em diante, ele vai dizer assim: olha, de um só esse Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Paulo resolve confrontar uma arrogância dos gregos muito grande, porque os atenienses se julgavam, eles tinham orgulho de dizer que eles eram autóctones, que eles eram frutos ou produtos do seu próprio ambiente. Eles não vieram de outro, eles não eram imigrantes, eles nasceram no seu próprio estado, na sua própria região. E Paulo vai dizer: olha, vocês estão enganados, tanto os atenienses como os bárbaros, os citas. Ele vai dizer isso em vários momentos. O apóstolo Paulo vai dizer isso nas suas cartas, né? Todos nós viemos de um só ancestral, além de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, como Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 vai dizer, sermos a glória do nosso Senhor, né? Criados para expandir essa imagem, além de ser pecado, como o pastor Daniel disse aqui, porque quando nós cometemos esse ato de racismo, de segregação, de separação, nós estamos pecando contra a própria esperança escatológica, que no final povos de tribos, raças e nações estarão juntas ali, pecando contra o nosso próprio chamado. Lembra de Mateus 28? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a quem? Toda criatura, fazendo discípulos. Nós pecamos contra a própria missão de Jesus Cristo na terra. Quando nós pensamos nessa questão do racismo, a gente desvaloriza essa unidade da raça, que é tão importante e essencial, pelo fato também do próprio Senhor Jesus ter encarnado, ter nascido de mulher. Há necessidade dessa unidade de raça. Então, quando nós desprezamos o nosso semelhante, criado à imagem de Deus, nós estamos meio que abandonando tudo isso por questões e gostos pessoais. E que questões e gostos pessoais que não são nem duvidosos, são pecaminosos, como o pastor Paulo bem disse aqui. Uma pergunta agora difícil e triste ao mesmo tempo. Isso acontece na igreja? Vocês acham que existe racismo na igreja? Marcos, com certeza, eu já ouvi comentários já de pessoas, tanto de igrejas pentecostais, neopentecostais e reformadas, comentando que foram vítimas de racismo, principalmente por causa da sua cor, né? Eu conheço um pastor
amigo meu, que ele mesmo comentou que ele sofreu racismo. Uma grande parte da sua igreja eram de brancos. A família dele, acho que era uma das únicas da igreja que eram negros. E por isso havia uma atitude assim meia de distanciamento, uma atitude fria, o que não deveria acontecer, não é? A igreja deveria ser um exemplo nesse sentido. E nós também sabemos, até mesmo pela história, se a gente estudar um pouquinho sobre racismo, a gente vai chegar na América e a gente vai ver quantas coisas ruins aconteceram em relação ao racismo na América nesse sentido, né? Lá a coisa foi mais complicada, lá o negócio era visível, era explícito, não é? Aqui no Brasil a coisa é um pouquinho mais assim... Até pouco tempo atrás falava-se que no Brasil não tinha racismo, né? Não sei se o pessoal vive, deve ser... Mas infelizmente assim, eu nunca presenciei um racismo. Eu já vi assim... uma atitude de um determinado pastor, me lembro disso, não digo assim no culto, mas assim, em particular, que quando ele ficou preocupado, eu me lembro certa vez que eu tinha convidado um irmão de uma outra igreja para a gente tocar e cantar junto, e ele era negro, e quando o pastor viu aquele irmão, ele ficou assim meio preocupado. Eu senti nas palavras dele uma atitude assim um pouco estranha, esquisita, de alguns comentários, sabe? Isso me deixou muito triste, porque e se ele não fosse negro? Será que havia a mesma preocupação? Será que havia certo receio? Não é? Então assim, a gente vê em certas atitudes, em certas palavras, colocações, um rastro de racismo, né? E que não deveria acontecer. Existe, na opinião de vocês, racismo? Já presenciaram, já viram alguma coisa assim? Eu nunca presenciei o racismo assim, diretamente dentro da igreja. Mas infelizmente por alguns comentários que se faz, né, por algumas maneiras de agir de algumas pessoas, você percebe sim, como disse aqui o Renato, uma raiz de um certo racismo presente sim no coração de algumas pessoas, de alguns cristãos. Eu penso que se essa questão de fato acontece, e lamentavelmente ela acontece, tem a ver com uma questão muito mais profunda, que é o novo nascimento, que é a regeneração. O fato de uma pessoa dizer-se cristã, uma coisa é dizer sou cristão, outra coisa é de fato e de verdade ser um cristão. Ser um cristão tem a ver com regeneração, ser um cristão tem a ver com um novo nascimento, ser um cristão tem a ver com um novo coração, com uma transformação completa e absoluta que vem das Sagradas Escrituras em nossa vida. E essa transformação passa por tudo que nos envolve ou que envolve a nossa vivência na Terra. Sabemos que a questão do racismo é algo muito anterior a nós, é algo que faz parte da história. E essa história que nós vamos sendo colocados dentro dela, ela começa a mudar a partir do momento que a nossa história passa a não ser mais ou tão somente aquela história, a cosmovisão da nossa vivência no mundo, na nossa humanidade, mas agora passamos a adotar a cosmovisão cristã. E a partir desse adotar da cosmovisão cristã, os nossos pressupostos vão sendo modificados. Então não deveria acontecer o racismo no nosso meio, mas lamentavelmente ele acontece. Quando você vai pensar, por exemplo, o sonho, né, de toda mãe casar a sua filha com um homem branco, louro, dos olhos azuis, quem sabe, né, o pai casar o seu filho também com uma mulher branca, essa questão às vezes passa velada, não se fala muito sobre isso. Eu mesmo, dentro da igreja, já passei por uma situação, ainda que velada, ainda que bem tímida, mas de certa forma foi expressa uma forma de racismo. Então assim, até mesmo numa questão familiar. Então infelizmente isso acontece nos nossos dias. Antes de passar a palavra, vocês não acham que essas coisas e outras também dentro da igreja acontecem sim, mas
o grande problema é que tudo isso é muito velado, igual a gente está falando aqui, é muito disfarçado de outras coisas. Vou dar um exemplo, um exemplo. Crianças, a gente às vezes está pensando em racismo só com gente adulta, mas há uma diferença, por exemplo, se vier entrar a criança na igreja, aí é uma criança de um jeito, a criança de outro. Pode haver preferências, pode haver tratamento, não estou dizendo nem do pessoal que lida com as crianças, mas a igreja no geral. E eu não estou dizendo aqui só a questão de cor, de outras coisas, mas uma coisa que conversamos algumas vezes, inclusive em outras igrejas que nós já estivemos, é se chegar alguém nas nossas igrejas diferente do padrão que nós estamos acostumados ou que nós desenhamos para nós, como será a nossa reação? Então esses olhares, essas trocas de olhares, esse sentimento já pode provocar um despertamento, já deve ligar uma luzinha de alerta na sua mente, no seu coração. Nós não estamos livres disso. E o pastor Paulo falou uma coisa, já passa a palavra para o pastor Renato, é uma coisa interessante essa imaginação, né, de muitas famílias. Tanto é que quando a gente para ver a maioria dos quadros, perguntando se existe racismo na igreja, né? A maioria dos quadros sobre Jesus, como é que Jesus é desenhado, pintado? Jesus caucasiano, europeu, loiro, de olho azul, como se isso fosse de fato um retrato histórico, e ainda que não fosse, muita gente às vezes se incomoda em pensar que esse não é o Jesus histórico, e é quase certeza dele não ser assim. Então, infelizmente, a gente tem que pensar, a gente tem que falar sobre isso, porque racismo acontece sim na igreja. A igreja pode ser racista, pastor Renato? Quer falar? Então, pastor Marcos, eu entendo que não. E eu quero apresentar aqui alguns motivos bíblicos pelos quais a igreja não pode de maneira nenhuma ser racista. A Escritura ela nos ensina que nós devemos entender que todos são iguais. Lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 28, Paulo diz o seguinte: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Meus amados, eu entendo que todos nós somos iguais perante Deus. Não existe alguém melhor ou pior, superior, inferior. Todos nós somos iguais. A Bíblia, a mensagem, pastor Paulo, traduz essa parte da seguinte maneira. Olha só que coisa interessante. Na família de Cristo não pode haver divisões entre judeus e não judeus, escravos e livres, homens e mulheres. Entre vocês todos são iguais, isto é, nós todos estamos em um relacionamento comum com Jesus Cristo. Interessante isso, né? E o Dicionário Ilustrado da Bíblia faz o seguinte comentário: nossa unidade em Cristo transcende todas as falsas diferenças, sejam elas étnicas, sociais ou sexuais. Em Cristo nós somos um. Nós somos iguais, não existe mais raça, não existe mais etnia, não existe mais a questão do sexo, todos nós somos iguais. E Tiago, como o próprio pastor que já falou, nós entendemos que ele nos ensina que nós devemos tratar todos com igualdade. Tiago diz isso lá em Tiago capítulo 2, verso 1, meus irmãos, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Só isso aqui, meus irmãos, já é o suficiente para a gente entender que não pode haver racismo na igreja. Então, eu dei uma avaliada aqui, uma olhada nos comentários, depois a gente vai responder aí os amigos, mas alguns irmãos disseram de já ter visto, a Lucila colocou aqui, a Sandra também colocou, e outros disseram aqui também que já viram. Nós já vimos várias vezes, eu já presenciei várias vezes situações como essa. E é triste, é lamentável acontecer, se você for analisar século XXI, não é verdade? Então, e você vê que, infelizmente, como as Escrituras nos dizem que nós estamos caminhando para esse fim, e que quanto mais nós caminhamos para o fim, mais as coisas se tornam difíceis, os homens se tornam menos, eles se tornam mais incompreensíveis com o outro, falta amor, falta essa unidade.
Então é algo que de fato a gente precisa trabalhar como igreja. E eu estava até escutando o reverendo Augusto Nicodemos. Ele morou na África do Sul na época do apartheid e ele presenciou. Lá não tem somente esse racismo do branco para com o negro, tem racismo de branco para branco, tem os descendentes de holandeses, tem os descendentes de ingleses, eles têm essa diferença, eles têm a diferença entre os negros, os próprios negros têm racismo com uma outra etnia que habitam na mesma África do Sul, e hoje esse apartheid tem terminado, né, de fato, mas há um resquício ainda. E ele disse que chegou a ver, por exemplo, ele estava numa fila dos Correios e de repente chegou um branco e tinha um negro na frente. O negro teve que sair, o branco entrar no lugar dele. Então, para você ver que absurdo que é o racismo em lugares assim, onde isso ainda é uma prática. E Nelson Mandela, ele disse, lá da África do Sul, ele disse assim, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então, eu acredito que nós precisamos. E aí, só para concluir, Marcos, ele disse que ele visitou na África do Sul, nessa época do apartheid, a Cochabamba, que é uma comunidade cristã, foi fundada por um luterano, e dentro da África do Sul, na época do apartheid, lá viviam bem negros, brancos, todos de maneira igual, sem distinção. Por quê? Porque ali tinha sido uma comunidade que tinha sido alcançada por um avivamento. É o que o Paulo disse. Então, quando Jesus chega, a presença do Espírito Santo, essas cadeias elas caem, essas barreiras elas caem, porque Deus faz a obra. Sim. E é esse ponto que daqui a pouquinho a gente vai chegar, exatamente essa questão da presença do Evangelho. E é interessante nós olharmos para a Escritura e vermos e destacarmos vários exemplos, né, de racismo presente na Escritura, quando talvez o próprio povo de Israel, como igreja, desprezava outras nações porque se achavam o povo de Deus, então anulavam, tratavam mal. E é interessante que em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, se eu não me engano, o próprio Deus diz assim, dizendo para Moisés falar com o povo: olha, o Senhor não vos teve afeição, não vos escolheu porque vos teve afeição, porque vocês eram mais poderosos que os outros povos, ou mais numerosos, mas o Senhor escolheu vocês porque vos amou. Então, quando a gente para pensar, a Escritura também nos mostra vários exemplos da igreja mesmo, tratando com racismo, com indiferença a outros povos. O profeta Jonas foi um homem assim, que deixou a sua ideologia, as suas vontades, separá-lo temporariamente da vontade de Deus ali. E aí, uma outra pergunta que nós podemos e devemos fazer, agora voltando lá para o pastor Paulo: Cristo foi racista em algum momento? Ou ele sofreu com o racismo, com a separação? Como é que Jesus Cristo lidou com isso? Bom, em momento algum Jesus foi racista e nem poderia ser. O seu objetivo e o seu ministério, né, quando Cristo ele se fez carne e habitou entre nós, o ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. Então Cristo veio para reconciliar. Primeiro, quando nós vamos trabalhar essa ideia da reconciliação, é reconciliar o homem com Deus, trazer de volta ou extirpar aquela separação causada lá no Éden pela entrada do pecado. Então essa separação, ela tem a ver com o pecado. De forma alguma ela poderia ser percebida em Cristo, porque Cristo não tem pecado. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então racismo, preconceito, separação e todas essas questões que causam divisões entre nós, elas estão ligadas com a natureza pecaminosa, com o entendimento equivocado. Você falou aqui sobre os judeus, né? O fato dos judeus olharem para os outros povos com um olhar de superioridade.
e assim diminuindo as outras nações, os outros povos, a quem eles chamavam de gentios. É justamente esse entendimento equivocado de si mesmo que faz com que as pessoas tentem se sobrepor às outras, colocando-se como superiores ou às vezes vendo-se também como inferiores. Então jamais poderíamos perceber qualquer forma de racismo em Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu o preconceito, alguma forma de racismo, uma forma de preconceito, a pergunta que fazia: da Galileia pode vir alguma coisa boa? Ou seja, esse não é o filho do carpinteiro? Todos os seus irmãos não são conhecidos por nós? Como que esse fazedor de cadeira, filho de José, filho da pobre Maria, como que esse homem pode ser o nosso Salvador? Como que essa pessoa pode ser colocada em um lugar de destaque, de superioridade a nós? Como que ele pode ser o Messias? O Messias esperado era um líder político, um líder, vamos dizer, um general, um guerreiro, alguém que pudesse liderar o exército israelita e trazer de volta aquela glória vivenciada em tempos anteriores. Então jamais poderia ser esse homem tão humilde. Então Cristo foi discriminado também pela sua humildade. Cristo vivenciou uma forma de preconceito pelo seu histórico familiar, e ele lidou com isso da maneira como nós também precisamos aprender, com a misericórdia, sem o ódio, sem o pagar o mal com o mal, sem fazer com o outro aquilo que estava se fazendo com ele, mas Cristo sempre demonstrou o amor, o perdão, a misericórdia. Isso é uma coisa que nós vamos falar um pouco mais adiante, mas uma das questões que fazem aflorar ainda mais esse problema do racismo é o discurso de ódio. E esse discurso de ódio que muitas vezes pode vir do branco para com o negro e às vezes até mesmo do negro para com o branco. Quer se defender a sua bandeira dizendo: eu estou certo, você está errado. Mas o que é preciso pensar é que todos estão errados. E só é possível voltar à centralidade de perceber o outro a partir do olhar divino, porque o olhar de Deus não faz distinção de pessoas. Então Jesus não era de forma alguma racista. Pastor Renato? Então, pastor Marcos, eu entendo que o Senhor Jesus ele não foi racista, porque ele rompeu uma barreira entre os judeus e samaritanos, ao conversar com aquela samaritana, como está lá em João no capítulo 4, do verso 6 ao verso 10. Inclusive o texto diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí vem entre parênteses aqui: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E realmente os judeus, eles evitavam a todo custo algum contato, algum relacionamento com os samaritanos. No entanto, Jesus, ele tem esse contato, conversa com aquela samaritana, evangeliza a samaritana, e a samaritana é salva pela graça do Senhor Jesus. Lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, pastor Marcos, deixa claro para a gente que Jesus morreu por todos. O texto diz: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em João, no capítulo 12, verso 32, pastor Paulo, diz assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso inclui todas as raças. E nós sabemos lá em Mateus, no capítulo 29, do verso 18 ao verso 20, Marcos, capítulo 16, verso 15, Jesus ordenou seus discípulos a pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Então isso mostra claramente que o Senhor Jesus não era racista. E o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas. Então, gente, basicamente o que nós estamos aqui pensando é que, de fato, há um racismo com relação à cor, certo? Há um racismo também com relação a lugar de nascimento. Hoje há uma crescente discriminação entre os paulistanos com os nordestinos, certo? Então, o racismo não está ligado somente à questão da cor negra, né? Então, a gente sabe, na Índia,
Eu sei que os Dalits têm uma descendência africana, mas eles são uma casta totalmente prejudicada por conta de um racismo na Índia, que é uma nação totalmente afastada de Deus também, não é verdade? Pelos seus ritos e as suas situações também ali. Então eu queria só pontuar isso, mas basicamente no Brasil o que nós temos visto é essa diferença também com relação à cor. Basicamente, assim, a maior parte da diferença que acontece no Brasil é com relação à cor. E nós temos visto aí os debates, depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos, terrivelmente, foi algo assim atroz, foi algo terrível, foi algo que não dá nem para ver, a gente não consegue nem assistir aquilo de fato que aconteceu filmado ali por uma pessoa também negra. Então isso trouxe, as vidas negras importam? Sim, importam, e a gente tem que entender isso, mas nós não podemos partir para um discurso de ódio, como o Paulo Henrique citou aqui. Então é algo que a gente precisa analisar com clareza, biblicamente falando. E eu gosto, só terminando aqui essa minha participação agora, o pastor Renato citou os samaritanos, que eram uma etnia que era judia, que teve, na época da Babilônia, acabou tendo casamentos com outros povos, e aí surgiu os samaritanos. E os judeus tinham uma série de preconceitos assim severos contra os samaritanos, havia uma rixa muito grande. E aí Jesus, ele para e começa a conversar com uma mulher samaritana, João 4, e ele conversa com ela coisas que ele não vai falar em outro lugar. É interessante que talvez os melhores sermões de Jesus, não os melhores, porque todos são excelentes, mas assim, talvez as passagens mais lembradas são esses sermões ali, na cara, olho no olho, né? Com aquelas sim, poucas individualmente, pessoas. Sim, com uma pessoa apenas, com uma mulher. Nós estamos estudando na nossa igreja lá, nos domingos, a carta de Pedro, e Pedro fala muito sobre sofrimento, e ele trata sobre a questão das minorias, que hoje é o termo que a gente usa hoje, as questões das minorias, os escravos são tratados, as mulheres. Então Jesus vai conversar com uma mulher, que já era um escândalo, né? Já era um escândalo. Uma mulher que tinha sido casada 5 vezes, e estava agora com uma pessoa que não era, ou seja, não tinha uma moral ilibada, e uma mulher samaritana. Então ele quebra todos os paradigmas que poderíamos imaginar, justamente para mostrar como eu e você devemos agir com as pessoas diferentes. Todos nós somos diferentes. E aí, queridos, foi até uma citação que está aqui nos comentários. Todos nós somos diferentes e nós precisamos nos respeitar. Então, e Jesus fala com ela, coisa que ele vai falar em João 7, dentro do templo, no grande final da festa dos tabernáculos, quando ele anuncia para que ele veio, é ali que Jesus anuncia, quando ele anuncia, ele fala que ele veio, que todo aquele que tem sede pode beber dele. Para a mulher samaritana, ele fala com alguns detalhes maiores. Então, olha que interessante, olha que tremendo. E é fantástico, completando isso que os irmãos falaram, vou acabar caminhando para onde eu ia encerrar mais para frente, mas não está acabando não, está quase. Mas como Jesus nos evangelhos nos mostra um amor, um cuidado, e ele revela que de fato a vinda dele é o fim do racismo, do etnocentrismo, e ele pontua tudo isso muito bem em suas próprias palavras registradas nos evangelhos. Por exemplo, já citamos aqui, foi citado aqui essa conversa de Jesus com a mulher lá samaritana, mas lembra da história do bom samaritano, em que o estrangeiro é posto como herói, o sacerdote, o levita e o estrangeiro, aquele sim, aquele é o herói, lá em Lucas capítulo 10, versículo 33, mas não só ali, a gente observa também, fiz algumas anotações aqui, em Lucas capítulo 17, versículo 16, história dos 10 leprosos. Jesus cura os 10 leprosos, quem volta? Ou quantos voltam? Um samaritano. Volta ao samaritano para agradecer, um estrangeiro resplandecendo ali humildade, gratidão. Em Marcos capítulo 7, versículo 26, Jesus cura uma filha de uma mulher grega, Ciro-fenícia, mostrando que não há uma priorização
específica de um povo quando de fato Jesus vem. Então a gente vê, ele fala, olha, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, mas ele rompe com esses limites também. Nós vemos outras histórias, nós vemos os magos que vieram ver Jesus no momento do seu nascimento, homens lá da Pérsia ou da Arábia para adorar o nosso Senhor. Então existem vários exemplos que nós vemos aqui na Escritura de Jesus rompendo com esses paradigmas. Jesus dizendo, olha, isso tudo é uma bobagem, isso tudo é pecado. Então se eu, que sou o Senhor da glória, não lido com isso de uma forma separando, fazendo segregação, vocês também não podem fazer isso. Então, de fato, Jesus sofreu o racismo, Jesus pregou contra o racismo e Jesus nos ensina a lutar contra isso, a lidar com essa questão do racismo. Então, uma outra pergunta que eu já faço pensando nisso, já que a igreja não deve ser racista, como a igreja deve lidar então com o racismo de uma forma prática? Todos nós, ainda que não tenhamos sofrido especificamente, já presenciamos ou já ouvimos relatos disso. Como liderança da igreja e também como membros da igreja, como devemos lidar com o racismo? Como combater o racismo? Isso aí. Como podemos combater o racismo? Como igreja, como irmãos, como é que a gente lida com o racismo? Pastor Marcos, eu creio que nós, pastores, podemos combater o racismo pregando, falando sobre isso, não é? Esse é um tema que não é muito exposto nos púlpitos, mas em virtude de todas essas ocorrências que têm acontecido no mundo, né, no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, se faz necessário os pastores falarem sobre isso, ensinar a igreja sobre isso, não é? E a igreja ser um exemplo nesse sentido. Então, se nós queremos realmente combater o racismo, o exemplo tem que vir da liderança, o exemplo tem que vir da igreja, e nós temos que falar sobre isso e ensinar os membros da igreja, como nós estamos fazendo hoje aqui, nós temos que fazer nas igrejas. Os pastores precisam falar sobre isso, conversar sobre isso, ensinar o que a Bíblia fala sobre isso, para preparar os membros nesse sentido, né? Porque se nós não falarmos, se nós não nos ensinarmos, vai se tornar mais difícil a igreja administrar esse problema. Esse combate ao racismo, né, e a maneira como a igreja pode lidar, ele passa muito pela questão das nossas práticas, porque muito se fala sobre isso, tem-se um discurso muito bem elaborado sobre isso, muito bonito sobre isso, levanta-se a bandeira, de tempos em tempos fala-se sobre isso de uma forma muito mais intensa. Por exemplo, nós estamos vivendo um contexto em que isso tem sido intensificado, desde que houve esse episódio aí nos Estados Unidos e também no Brasil. Nós temos visto alguns casos bem semelhantes ao que aconteceu lá. Esse assunto vai sendo levantado, mas passa um tempo, ele vai sendo deixado de lado, vai sendo esquecido. Eu acho que a principal questão é que a igreja não pode esquecer a sua missão, esquecer o seu papel. Já foi mencionado aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 28, e de pregar o Evangelho a toda criatura. É primeiro entender que o amor, que o Evangelho é para todos, porque todos são importantes. Vidas negras importam, vidas brancas importam, homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus importam. Eu não sou mais político ou mais politicamente correto quando eu defendo a bandeira do negro, ou, por outro lado, quando eu defendo a bandeira do branco. Eu sou correto quando eu defendo as Escrituras Sagradas. Então a igreja precisa entender o seu papel. O Senhor Jesus Cristo, quando falando no Sermão do Monte, ensinando, para aquela grande multidão que estava ali ouvindo a sua instrução, ele diz assim, no versículo 13, no versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. No verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu.
a igreja precisa brilhar a sua luz, e brilhar a sua luz com práticas que de fato possam demonstrar que no nosso coração não exista essa separação. Amamos a todos e precisamos nos dispor e alcançar a todos indistintamente. A questão do racismo, ela é uma questão, como temos falado aqui, muito antiga. E às vezes as pessoas que se veem de forma superiores aos outros, é preciso entender também que estas pessoas, muitas vezes, quando praticam isso, acreditam tanto nesta filosofia da superioridade das raças, o branco como superior ao negro. Então as pessoas que às vezes praticam esse racismo, na sua essência, elas não acham que estão fazendo algo errado, elas acham que estão fazendo algo certo, porque aquela raça é inferior à raça dela. Isso vem lá desde 1800, né? Por exemplo, se você olhar para a história, em 1824, o negro foi proibido de frequentar escolas, de receber instrução, qualquer tipo de educação. E a partir daí o que nós vamos ver acontecer é um desenvolvimento daquilo que vai ser chamado de um racismo estrutural. Esse racismo que vai se estruturando ao longo dos séculos até chegar aos nossos dias com essa força toda que nós temos. Por exemplo, quando nós estamos ali em 1888 e a abolição da escravatura, a pergunta que se faz é: acabou de fato essa separação entre as raças? De forma alguma. Então a igreja precisa entender esse contexto, entender o seu papel e na prática demonstrar sim como Cristo lida com que não há diferença entre as pessoas. Então, estou vendo aqui, a Lúcia Helena falou, eu já vi muito acontecer. A Helenice disse que quem comete racismo ainda não conhece o Senhor como Salvador, porque o amor supera todas as diferenças. É interessante que também aqui tem a Cris Alves, que disse que nós devemos ser tratados como iguais, apesar das nossas diferenças. E achei interessante que também o reverendo Ellison, pastor em BH, contemporâneo nosso lá no seminário, está escrito aqui, ele disse que gostaria de saber um pouquinho aí, que a gente tratasse um pouquinho sobre a questão da escravidão, que foi um tema muito debatido e usado até pelas igrejas, alguns membros de igrejas protestantes do passado. A questão toda é o seguinte, meus irmãos, já ficou claro para nós como Jesus tratou essa questão. Então já está claro, biblicamente falando, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que era pecado, é pecado e continuará sendo pecado. Então já não tem dúvida isso. Mas houve um tempo que alguns cristãos usaram aquele tema quando Caim mata o seu irmão, e aí Deus coloca uma marca sobre ele, e aí começaram a trazer alusões assim, sonhadoras, de que aquela marca foi ser negro, entendeu? Tem outra questão, quando o filho Cã, ele ri do pai, Noé, e Noé joga uma maldição, e eles dizem, essa maldição foi ser negro porque ele vai para a África. Então é algo assim totalmente ilusório, totalmente louco, maluco, de algumas pessoas que conseguem enxergar isso na Bíblia e não tem. Hermeneuticamente falando, a gente interpreta a Bíblia como a Bíblia é. Temos que ter a cultura, a gramática, temos que ter todo um princípio de hermenêutica para interpretar a palavra de Deus. E aí então foram surgindo essas questões, e aí foi usado a escravidão, esse triste fato histórico da humanidade, que até hoje existe, de maneira velada aqui no Brasil ainda existe, escondido. Então a gente vê acontecer, e aí a gente precisa entender como que nós vamos lidar com isso tudo. Como que você que tem sofrido vai lidar? Você que está sofrendo racismo. Eu disse sobre 1 Pedro. 1 Pedro vai ensinar que nós precisamos confiar em Cristo, entregar a nossa vida para Cristo, pois no final de tudo e no meio de tudo, Ele vai cuidar de nós. É Ele que vai responder, é Ele que vai tratar com essas pessoas que estão nos acometendo, nos prejudicando. Ele que vai.
Ele que cuida de nós, Ele é o nosso Pai. Agora, quem está cometendo, para você talvez que já cometeu o racismo, está nos acompanhando, tem talvez, não é verdade? O que você precisa fazer? Você precisa confiar na graça de Deus e entender que você é pecador, como eu sou pecador, como todos nós somos pecadores e nós somos salvos pela graça. Então não tem como você ver um nazismo, algo assim atroz, que foi cometido contra os judeus, um racismo contra os judeus também. Então você vê fatos históricos assim que dá para a gente entender como isso é algo prejudicial na sociedade. Se algum membro da igreja está passando por essa situação, sofrendo racismo, e às vezes da própria igreja ou na própria igreja, o que ela deve fazer? O que essa pessoa deve fazer se ela está sofrendo racismo dentro da igreja? Procurar a liderança? Qual seria o caminho então dessa pessoa nesse sentido de buscar ajuda, auxílio, encorajamento, fortalecimento? Se é o caso de alguém, como proceder? Então, vou até continuar aqui, que eu acho que o tempo está acabando, eu já falo minha última vez aqui. É interessante que no Brasil, racismo é crime. Certo? Então, é crime, você pode entrar na justiça, da cadeia, ok? Então, basicamente é isso. E a liderança da igreja precisa entender dessa forma também. Então, é pecado, a liderança vai tratar como se fosse pecado e vai ter as disciplinas que tem na nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Correto? Então, eu parto dessa maneira. Quando nós falamos de qualquer problema que surja na igreja, seja ele racismo ou qualquer outro problema que um cristão esteja tendo com um irmão ou qualquer outra situação, nós precisamos, antes de mais nada, falar sobre os meios suasórios. Evangelho de Mateus. Se tiver alguma queixa contra o seu irmão, vá até ele, tente se resolver com ele. Caso não consiga, chame um presbítero da igreja. E aí tem todo aquele processo até chegar a uma ação um pouco mais, como eu diria, um pouco mais rígida, vou usar essa palavra, que levaria a uma atitude por parte do conselho. Então, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir e de deixar claro, que é preciso que as pessoas busquem se entender. É claro que alguns racistas são completamente rígidos e às vezes até odiosos, mas algumas pessoas às vezes cometem atos de racismo sem saber que estão cometendo, ou sem a intenção de cometê-los. Por isso, às vezes, falar de como você se sente em relação àquela atitude do seu irmão, da sua irmã, aquele comentário, aquela ação, aquela maneira, aquele olhar, a primeira coisa que nós precisamos é aprender a colocar para fora os nossos sentimentos. Muitas vezes as pessoas que são vítimas de algumas práticas racistas, às vezes se fecham, dentro de si, às vezes por constrangimento, às vezes por sentir indignado e às vezes não coloca essa indignação para fora. Então aprenda a colocar para fora, porque quando nós vamos trazendo isso e acumulando isso dentro de nós, nós vamos adoecendo. Então é importante falar. Agora, procurar a liderança, sim, se for um caso um pouco mais grave, uma situação que você não consiga resolver entre você e aquela pessoa, a liderança deve ser sim envolvida de maneira que possa ser tratado, porque isso torna-se uma enfermidade dentro da igreja. Como todo outro pecado que nós tratamos, o racismo também precisa ser tratado. E não só a questão do racismo, a gente falou aqui no domingo passado sobre um pouquinho, citamos aqui a questão da violência doméstica também, é um outro ponto. Então, como a igreja deve, não é hoje, que a gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas o caminho é o mesmo. Pecado deve ser tratado como pecado, seguindo as mesmas recomendações do evangelista Mateus. Então, se a pessoa está com dificuldade de se acertar ali com o outro, com o agressor, com o ofensor, e tem situação que nem dá para conversar, então procure a liderança da sua igreja, procure irmãos que você confie, converse, se abra, porque a igreja precisa saber, o conselho precisa saber, o pastor precisa saber para te ajudar. Não necessariamente todas as queixas, todas as situações vão ser expostas ou tratadas no conselho, como o pastor Paulo disse aqui. Às vezes o que precisa é uma conversa mais firme, olho no olho, do seu pastor
com você, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, ou com essa pessoa que está praticando esse ato de violência, seja o racismo, seja a violência doméstica e tantas coisas mais. A gente já está caminhando para o final, dá para a gente conversar bastante coisa. Eu queria só fazer mais 2 perguntinhas aqui, breve. Não sei se vai ser tão breve, mas eu queria que a gente fosse objetivo nessa pergunta, tá bom? Cristão pode participar de manifestação contra o racismo? Essa pergunta eu vou deixar para o pastor Daniel, que ele... Cristão pode participar de manifestação? Deixa essa para a próxima sexta-feira, né? Sim ou não? Então, queridos, depende de como vai ser essa manifestação, né? Eu vi lá domingo agora, teve uma manifestação nos Estados Unidos, não sei qual cidade, os camaradas tudo de fuzil na mão. Então, depende. De fato, é uma situação que você precisa avaliar como cristão para saber se você vai se encaixar ali. Eu faço aquela pergunta do livro best-seller, Nos Seus Passos, o que faria Jesus? Jesus estaria naquela manifestação daquele jeito? Então, eu acho que tem que ser avaliado dessa maneira. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Não vale você usar Jesus chicoteando o pessoal no templo para justificar a manifestação antidemocrática. Isso aí é assunto para outro dia. Mas dizer, mas Jesus aquele dia ficou nervoso lá, virou coisa, é outra coisa. E a gente vai conversar dessa outra coisa em outras sextas-feiras, tá bom? Mas a gente está falando, será que é legítimo a gente pensar nisso? Pode ou não pode? Marcos, eu creio que sim, desde que a manifestação seja legal, seja democrática, seja pacífica, seja legal. Se a manifestação ela é ilegal, ela não é pacífica, ela não é democrática, não é respeitosa, ela é violenta, ela é agressiva, ela é da forma como a gente tem visto aí, né, principalmente nos Estados Unidos, realmente não tem como um cristão participar de uma manifestação dessa, ok? É um direito constitucional. Todo cidadão tem o direito de se expressar, né, de manifestar o seu entendimento acerca desse ou daquele ou de outro assunto qualquer. Mas agora é preciso que se tenha um senso crítico, como está sendo dito aqui. Então é preciso que se consiga fazer uma leitura, porque algumas manifestações às vezes são organizadas até mesmo com um viés político. Existem muitas vezes pessoas que estão por trás de certas manifestações apenas para manipular, para que aqueles manifestantes se tornem massa de manobra, para que possam então promover um interesse que não seja exatamente o interesse daquela bandeira que está sendo levantada, mas às vezes o interesse partidário, político e outras questões. Então o cristão precisa ter um senso crítico. Eu não sou contra manifestações, não sou contra as pessoas irem às ruas para se manifestar. Eu mesmo me manifesto, né, de uma forma assim às vezes muito pública acerca de alguns assuntos. Por exemplo, esta semana todos nós nos manifestamos contra a posição adotada pelo veto da Prefeitura de Juiz de Fora, que utilizou, né, a parte de um texto de um cientista, se não me falha a memória, de um cientista político, e que cita um texto bíblico para chamar todas as pessoas de hipócritas, ainda que, entre aspas, né, o que ficou sendo tratado ali naquele texto foi chamar-nos de hipócritas por estarmos querendo defender a reabertura dos templos para o culto, e muitos se manifestaram. Então é uma manifestação que nós fazemos de forma respeitosa, comedida e até mesmo criteriosa. Então, cristão pode, mas antes o cristão precisa saber ler o que está sendo feito naquela manifestação, ter o senso avaliativo e crítico, e às vezes existem muitas formas de você manifestar a sua indignação, de você expressar o seu apoio, a sua repulsa a isso ou aquilo, né? Nós não precisamos às vezes estar nas ruas apoiando pessoas que às vezes estão querendo promover baderna, quebra-quebra. A Bíblia diz assim: não é pelo muito falar que sereis ouvidos. E muitas vezes essas manifestações é o muito gritar, o muito agredir, pessoas que querem ser ouvidas a partir de um escândalo. Então existem maneiras de se manifestar sem que nós façamos a coisa errada. Racismo tem cura? Tem cura. Racismo tem cura
a partir do momento que esta pessoa encontra-se verdadeiramente com Cristo. Racismo tem cura a partir do momento que o racista, ele nasça de novo em Cristo. Nós estamos falando a perspectiva bíblica, né? Podemos pensar em questões filosóficas e outras questões que vão envolver a evolução desse ser, a transformação dessa pessoa e do pensamento, da forma de pensar dela. Mas a partir da perspectiva bíblica, racismo tem cura. Eis que se alguém está em Cristo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A mentalidade antiga é transformada por essa mentalidade agora regenerada de um novo homem. Racismo tem cura porque Jesus é a cura para todo pecado. Alguém quer falar nesse ponto A? Só para a gente já encerrar, dentro dessa questão do racismo ter cura, se o racismo é um pecado, o Evangelho de fato é a solução. E é interessante a gente pensar que existem algumas situações que de fato quando nós nascemos de novo, Deus muda da água para o vinho, de repente. Outras situações Ele nos ensina a lidar e é um aprendizado, né? Então, se você... Uma outra pergunta que nós faríamos aqui, mas serve para a nossa reflexão: como descobrir se eu sou racista? Não eu, tá, gente? Mas você também. Como descobrir se nós somos racistas? E se nós somos, como é que a gente vai lidar com isso? Eu acredito que eu sou salvo. Então como é que eu vou lidar com isso? Nós já falamos aqui os pontos essenciais bíblicos, então a gente precisa entender isso. A gente precisa ir à fonte. A gente precisa ler as Escrituras e pedir que de fato o Espírito Santo que habita em nós, como a Escritura vai dizer, olha, se é que vocês nasceram de novo, de fato a gente precisa progredir dentro desse assunto e entender que de fato isso é algo que precisa ser tratado e conversado, falado nas igrejas. Como o pastor Daniel falou aqui, eu pontuo isso para a gente encerrar e passo a palavra para o pastor Daniel, depois os irmãos quiserem dar mais uma palavra. Racismo de fato, além de ser pecado, é crime. A lei 7.716 de 89 pontua isso. Então, cuidado, eu não estou dizendo isso para que você tema a lei humana somente, mas a lei humana, sendo um reflexo da lei divina, ela de fato precisa ser ouvida, temida e respeitada, como Romanos 13 nos ensina. Cuidado com isso. Então a gente deve sempre se aproximar do exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor, que derrubou os muros de separação e construiu pontes. Então a gente precisa entender e desenvolver esse nosso caminho rumo à perfeição. Então a cura e o Evangelho é essa cura. Projeto social é muito legal, ideias políticas são legais, questões culturais são legais, mas o que muda de fato a sociedade é o Evangelho. O que muda o homem por inteiro é o Evangelho. Racismo tem cura e a cura é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais alguém? Uma palavrinha para a gente terminar aqui? Então, como palavra final, gostaria de dizer que o Evangelho ele abole completamente o racismo. O reverendo Augusto Nicodemos diz que Deus é Deus de todos. E nós aprendemos lá em Efésios, no capítulo 2, verso 13 ao verso 16, que Jesus derrubou na cruz as barreiras raciais. Logo, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós não podemos manter nenhuma barreira racial. Então, eu creio que quando nós cremos no Evangelho, essas barreiras elas caem. E como o próprio pastor Paulo disse aqui, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. O racismo nada mais é do que a consequência da queda, a consequência do pecado. E quando nós somos salvos pela graça, nós somos novas criaturas, nós temos um novo coração, nós temos uma nova mente, uma nova visão, uma visão restaurada pela graça de Deus. Foi muito bom estar com vocês aqui nesta noite. Desejo que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo que vocês dedicaram a nós, e esperamos que aquilo que foi falado, foi exposto com base na Escritura, possa ajudar vocês. Deus abençoe a todos. Antes da gente encerrar essas nossas conversas aqui, irmãos, é para pontuar conversas entre vocês e também para fomentar isso entre as nossas igrejas. Nós não encerramos a conversa, a gente quer que o irmão lá da igreja bíblica chega, pastor Renato, fala, pastor Renato, me explica isso aqui, olha, lá na sétima, pastor Daniel, olha, e aquele negócio que vocês falaram, olha,
pastor Paulo, lá na sexta, tem isso, o que você acha disso? Tem coisas que a gente gostaria de falar, mas por causa do tempo, a gente não vai conseguir. Então, por favor, pense sobre isso. A gente tem falado, sorteamos semana passada um livro, hoje a gente não vai ter um livro, mas vou disponibilizar um link para você aí, vou pedir até para o Gabriel, se puder fazer, aquele que a gente colocou ontem também, aí nos comentários, um presente da editora Ultimato, Conversando com a Bíblia. Vou colocar aí, a gente vai colocar o link para você baixar, de graça, tá, gente? É bênção demais. Para você sair hoje aqui mais abençoado. Então, nossa intenção é te fazer pensar, te fazer raciocinar, porque como o livro diz, nós sorteamos, crer também é pensar. Então, que Deus continue abençoando a sua vida grande e poderosamente. Pastor Daniel. Eu quero encerrar com as palavras do Senhor Jesus Cristo, registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 37 e até o versículo 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu encerro a participação aqui nesse bate-papo, chamando você para que você ame o seu próximo. Jesus, podemos dizer, resumiu em 2, trazendo para o princípio fundamental, elementar, de todos os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame o negro como você ama a você mesmo, que é branco. Ame o branco como você ama a você mesmo, que é negro. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como palavra final, eu quero pontuar aqui, nós moramos no Brasil, gente. O Brasil é um país lindo, não é verdade? Nós temos a cara do mundo, como já foi dito várias vezes. Nós temos aqui pessoas mais orientais, temos pessoas mais europeias, americanas. Somos nós. Falou em oriental, olhou pra gente, Renato, tá vendo? Tudo bem, é isso aí. Africanos. Bênção de... Gente, nós somos a cara do mundo. Jesus, como bem disse Marco César, era negro. Não tem como você falar que Jesus era italiano lá, não, como foi Michelangelo pintou. Não tem jeito. Jesus era da região ali do norte da África para cima, né? Então, não tem lógica sermos racistas no Brasil. Nós temos a cara do mundo. Eu tenho descendência italiana, o Zampa, portuguesa, tenho descendência baiana, tem descendência... Minha avó veio da Bahia, né? E o meu bisavô Joaquim, pregador do Evangelho, que conheceu a Bíblia sem saber ler e escrever, e começou a ler, conheceu e pregou o Evangelho para muitas pessoas em Juiz de Fora. O vô Joaquim, negro, muito negro, meu bisavô. Então, os parentes da minha esposa também têm descendência negra, alemã. Nós somos a cara do mundo. Não tem lógica ter racismo no Brasil. Nós vamos encerrar orando. Daniel, só antes de você, só uma última participação rapidinho. Quando você diz nós somos a cara do Brasil, todos nós somos cara do mundo. A cara do mundo, né? Na verdade, a cara do mundo. E todos nós, de uma forma ou de outra, temos um sangue de crioulo, de negro, né? Como já diz lá a letra da canção. Fazendo algumas pesquisas sobre isso, eu li sobre um censo que foi realizado em 1850. Em 1850, no Brasil, haviam 600 brancos e mais de 1 milhão de negros. Se você imagina desse período para cá, como que todos nós temos um sangue negro correndo também nas nossas veias. Então não há distinção e diferença entre as pessoas. Somos todos um. Joia. E aí o pastor Renato vai orar, e ele falou aqui de orar por 2 sentidos. Talvez você tenha sofrido por essa questão. Todos nós sofremos. As pessoas falam mal de nós, não é verdade? Mas tem algumas pessoas que sofrem mais. Nós vamos orar por você, para que Deus te sustente, Deus te dê graça
Deus te dê a cura também, para você seguir adiante. Não ficar preocupado com isso não, segue adiante, pois Cristo foi humilhado, ultrajado, cuspido, morreu numa cruz por você. E vamos orar também por você, talvez, que tem esse sentimento, e até a Regina colocou aqui, para a gente tentar fazer uma distinção, não vai dar tempo, racismo, preconceito, talvez você tenha o preconceito leva ao racismo, né? Assim eu entendo. Então talvez você tenha esse sentimento tomando conta do seu coração, você precisa de cura, você precisa de libertação. Nós vamos orar também por essa libertação em nome de Jesus. E assim nós vamos encerrar. Não tem como a gente falar aqui, as pessoas que participaram, né, pastor Renato? São muitos comentários, mas nós agradecemos a presença aqui de todos os nossos amigos, seja você é evangélico, está conosco, católico, espírita, de qual religião que você for, que está aqui participando, comentou, participou, esteve aí assistindo conosco essa live, e nosso abraço. Depois nós vamos agradecer aqui, basicamente nos comentários, mas nós somos muito agradecidos mesmo pela presença virtual de cada um de vocês. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos encerrar com essa oração, então, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, Criador de todas as raças, amém, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por esta noite, pela vida de cada pessoa que tem participado dessa live, pela vida dos pastores. Obrigado a Deus, porque a tua graça tem alcançado todas as raças. Amém. Louvado seja o teu nome. Eu quero te pedir em favor daqueles irmãos, daquelas pessoas que estão sendo vítimas do racismo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar essas pessoas a perdoarem os seus ofensores, a perdoarem aqueles que têm trazido esse sofrimento para a vida delas, e que elas possam olhar sempre para a cruz do Senhor Jesus, que elas possam sempre se lembrar que elas foram amadas pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. E também quero te pedir, meu Deus, em favor daqueles que têm sido racistas, Senhor, de modo direto ou indireto, que o Senhor venha alcançá-los com a tua graça, que o Senhor venha dar um novo coração para essas pessoas, que o Senhor venha regenerar essas vidas, que o Senhor venha alcançá-las com a tua graça, Pai. Eu entrego essas vidas nas tuas mãos, peço que o Senhor venha perdoar os seus pecados, que elas venham se arrepender dos seus pecados, que elas venham abandonar este pecado, Senhor, e que elas possam se render ao senhorio do Senhor Jesus. Nós entregamos essas vidas em tuas mãos, abençoamos todos aqueles que assistiram esta live, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Beleza, gente. Lembrando que semana que vem, sexta, nós estamos aí vendo a questão da continuação, se vai ser toda sexta, mas semana que vem já está marcado. Cristão e a política. Vai bombar, hein? Vão participar, vão colocar pergunta aí. Vai colocar um ringue aqui. Vamos lá. Que Deus te abençoe, querido. Um abraço. Tudo de bom.